E aí, tudo bem com vocês? Estamos aqui juntinhos para mais uma aula hoje de gramática e vamos trabalhar com os dois livros hoje, a gramática e o livro de língua portuguesa. Não se preocupem, porque a atividade de hoje está simples. Vou trazer um conteúdo novo de gramática, vou explicar detalhadamente. Não se apavorem, porque teremos outras aulas para vermos esse conteúdo, beleza? E vou também compartilhar com vocês algumas respostas, aquelas questões mais complexas. Eu vou fazer esse compartilhamento com vocês. Vamos responder aqui no vídeo juntinhos, então prestem atenção. Vamos começar hoje a nossa atividade na gramática. Aí, peguem a gramática de vocês na página 131. Vem trazendo aí os complementos verbais e a construção de sentidos. Vamos trabalhar inicialmente com essa tirinha aí que foi colocada, esse quadrinho aí para vocês. Eu estava brincando de futebol, eu estava brincando de vôlei, eu estava brincando de basquete, eu estava brincando de UFC. Então, observe essa tirinha que nós vamos fazer aqui agora uma análise crítica, certo? Observando essa tirinha. Na alternativa A, daí da página 131, traz aí uma pergunta. Qual o objetivo comunicativo desse quadrinho? Então, foi com que objetivo esse quadrinho foi feito? Com que objetivo? Então, vamos lá. Provocar humor por meio da crítica ao esporte conhecido popularmente como luta livre. Essa crítica fica evidente na sequência dos quadros. Ao brincar de futebol, vôlei e basquete, o menino não se machuca, o que não acontece quando brinca de luta, certo? Então, aí houve uma crítica prática esportiva aí de luta, da luta livre. Aqui, na página 132, a alternativa B. Pela compreensão global do quadrinho, todos os esportes são saudáveis? Gente, tá fácil essa, justifiquem. Será que todos os esportes são saudáveis? Pela compreensão dessa tirinha. C. Como se classificam sintaticamente os termos de futebol, de vôlei, de basquete? São o quê? Objetos diretos ou objetos indiretos? Quando diz assim, eu estava brincando de futebol. Quem está brincando de alguma coisa. Quando aparece a preposição, são objetos diretos ou indiretos? Responda, vocês vão saber. D. Analise atentamente a sequência de quadros. Que mudanças você percebe? Então, gente, quais são as mudanças aí? Houve uma mudança apenas de quê, gente? Nos objetos indiretos, não é isso? Dos quadrinhos. E o desenho, no último quadrinho também, houve aí uma mudança. Vamos você observar a fisionomia do personagem aí nos quadrinhos. Qual é a importância dessas mudanças para a construção do sentido do texto? Eu vou compartilhar com vocês aqui essa resposta, tá certo? Então, prestem atenção. Aqui, ó. Coloquem aí essa resposta que está aparecendo aí no vídeo. Então, olhem lá. Como no desenho... Aí, olha. Como o desenho é o mesmo nos 3 primeiros quadrinhos, a mudança do objeto indireto indica que os esportes apontados pelo menino não são perigosos. Já no último quadrinho, a mudança do objeto indireto e do desenho indica que brincar de UFC não é saudável para o menino, considerando seus ferimentos e a construção e a consequente expressão de desaprovação da mãe, tá certo? Então, coloquem aí direitinho, copiem aí no livro de vocês, tentem fazer a letrinha pequenininha, se não couber tudo, você acrescenta aí embaixo. E para finalizar essa sessão, essa parte da questão dos objetos diretos e indiretos ainda, na página 133 aqui da nossa gramática, vem aí a questão 2. Utilizando seu conhecimento de mundo e observando o contexto, procure preencher as lacunas. O objetivo é enriquecer o texto. Então, você vai preencher aí, gente. São respostas pessoais. Temos aqui algumas sugestões da nossa gramática. Competir ou ganhar. O que é mais importante? Então, praticar, competir, ganhar.
perder, disputar, alcançar, atingir, conquistar, etc. Coloquem aí que eu já dei aí o início. Todos esses e muitos outros verbos estão ligados às situações do esporte. Então, gente, tentem colocar aí, no decorrer desse texto, outros complementos aí para completar esses espaços, para vocês verem como vai ficar o sentido desse. Na correção, a gente faz essa correção, tá certo? A gente vê aí onde você sentiu dificuldade ou não. Agora, eu vou passar para vocês o assunto da aula de hoje, o assunto novo da aula de hoje. Vamos trabalhar os tipos de predicados, certo? Esse assunto se encontra no nosso livro Língua Portuguesa. Também teremos esse assunto na gramática, porém hoje vamos trabalhá-lo no livro Língua Portuguesa, tá certo? Tipos de predicados. Você vai encontrar aí a explicação detalhada, juntamente com exemplos, no livro Língua Portuguesa, na página 306 e 307. Tem aí uma explicaçãozinha bem básica, você lê aí também, que vai ajudar na prova. E aqui na página 308, nós vamos trabalhar com a prática linguística, com as atividades propostas de hoje. Então, prestem atenção que eu vou explicar. Então, você vai ler aí esse textinho da página 308, tá trazendo aí um texto sobre Leonardo da Vinci, e vocês vão ver aí, e Albert Einstein. Então, leiam com cuidado. Na 309, vem aí colocando 5 questões. A primeira questão, questão 1. Podemos enquadrar esse texto como um exemplo de que gênero textual? Então, se está trazendo uma opinião a respeito de alguém, podemos dizer que é um artigo de opinião, tá certo? Então, vamos lá. 2. Nesse texto, o autor segue uma tática muito parecida com a que seguiu o autor do texto Inteligências. Explique. Então, como ele coloca aí para defender o seu ponto de vista? Quais estratégias ele utilizou para defender esse ponto de vista dele? Ele utilizou exemplos de personalidades também? Aqui ele está falando sobre personalidades importantes para a nossa sociedade? Então, se sim, coloquem aí. 3. Como vimos, o mais produtivo inventor de todos os tempos, Thomas Edison, dizia que a criatividade consiste em 1% de inspiração e 99% de transpiração. Transcreva desse texto uma frase, confirme esse posicionamento. Quando ele fala da criatividade, busquem aí essa frase aqui nesse texto e transcreva aqui na questão 3, aliás. 4. Segundo o texto, o que levou homens como Molière e Mozart a se tornarem tão célebres? Então, o que levou? Eles souberam trabalhar como, gente? Coloquem aí. E questão 5 é de múltipla escolha. Você vai marcar aí questão 5, 6, 7 e 8, até a questão... Aqui, aliás, as duas páginas, a página 310 até a página 311, são questões de múltipla escolha. Vocês vão aí responderem direitinho, marcar de acordo com esses textos, com os trechinhos que aparecem, tá certo? E é isso aí, a atividade tá tranquila, tá certo? A nossa atividade do livro Língua Portuguesa, a maioria de múltipla escolha, certo? E a atividade de gramática, eu ajudei bastante vocês. Espero que vocês tenham compreendido. Então, vamos lá, gente. Eu esqueci de explicar o assunto aqui, tipos de predicado, mas vamos lá. Prestem atenção aqui à explicação, certo? Para vocês compreenderem. Gente, quando a gente fala em predicado, você vai compreender aquela questão do sujeito. Você encontra o sujeito, certo? A menina caiu, pronto. Quem caiu? A menina. Então, sabemos que é o nosso sujeito. O que sobrou com o verbo será o nosso predicado. Então, essa parte aí que nós vamos estudar. Existem 3 tipos de predicado. Predicado nominal, predicado verbal e predicado verbo nominal. Vamos conhecê-los agora detalhadamente. Observem aí a explicação. Predicado verbal. O que é o predicado verbal? Então, vamos lá. É aquele que possui um verbo como núcleo. Este verbo é significativo e apresenta uma ação, um acontecimento, fenômeno da natureza, certo? Então, vamos lá. Gente, se é um verbo que apresenta uma ação, você já sabe que é o verbo que é um predicado verbal. Quando for
for o núcleo, quando o verbo for o núcleo, então dizemos que esse predicado é verbal. Geralmente são verbos do quê, gente? Que indicação, tá certo? Podemos ter um verbo transitivo direto e um objeto direto, verbo transitivo indireto, ou verbo transitivo direto e indireto, e o verbo ainda intransitivo. Pode ser o nosso núcleo do predicado verbal. Predicado nominal, gente, é aquele que possui um nome como núcleo, ou seja, seu verbo será sempre um verbo de estado, certo, gente? Verbo de ligação, ser, estar, permanecer, parecer, andar. Neste tipo de predicativo, sempre teremos, gente, olha, o verbo de ligação mais o predicativo do sujeito. Então, a dica é, se formos trabalhar com um verbo que indique ação, predicado será verbal. Se formos trabalhar com um verbo que liga uma característica, ou seja, há um adjetivo presente, uma característica ligando ao sujeito, esse predicado será nominal. É só fazer essa ligaçãozinha aí, tá certo? E aqui nós temos alguns exemplos. Cuidado para não confundir o verbo de ligação com o verbo de significativo. Eu estou na sala de aula, certo? Eu permaneço na sala de aula. Eu estou animada. Observe, gente, que esse verbo para ser de ligação, ele tem que trazer a característica do sujeito. Eu estou na sala de aula não está trazendo a característica para o sujeito, certo? Quando a gente diz assim, estou animada, então o sujeito aí, eu, animada. Então, esse animado está trazendo a característica, sim, para o sujeito. Então, só vai ser predicado nominal quando houver essa característica para o sujeito, tá certo? E o predicado verbo nominal, quando há dois núcleos, aliás, um verbo e um nome. Vamos observar aqui, ó. Exemplo. A professora entrou na sala, certo? A professora estava feliz. Aqui, entrou na sala, nós só temos aqui um exemplo de um verbo, de um predicado verbal. E aqui, a professora estava feliz, um predicado nominal. Mas mas aí vamos fazer a junção dessas duas orações. A professora entrou na sala feliz. Então, aí nós vamos ter dois núcleos. Entrou, que é o verbo aí, e feliz. Que esse feliz é o quê? Um predicativo do sujeito, que a professora entrou na sala feliz, tá certo? Eu não vou cobrar de vocês esse predicado verbo nominal. Eu quero que vocês observem o predicado verbal e o predicado nominal, tá certo? E na próxima aula, vamos trabalhar ainda com essa questão dos tipos de predicado. Não se preocupem, tá certo, gente? Que vamos ter outras aulas para trabalhar esse assunto. E vamos tentar trabalhar também na nossa aula online, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido. Quem não compreendeu o assunto, pode me perguntar aí na plataforma. E é isso aí. Tchau, tchau.